Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Cripto Rico, o canal onde eu te ensino a ficar rico com cripto. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar desse derretimento maluco que aconteceu no Bitcoin ontem e o porquê que isso aconteceu e quais são minhas previsões, bola de cristal da minha cabeça aqui para que vocês consigam se posicionar no mercado. Só que isso, antes de tudo, não é uma recomendação de investimento, não é nada que você deva comprar ou vender, é só a minha visão e o qual que é a minha projeção do mercado, tá bom? Então, o que que aconteceu ontem para que essa queda gigantesca acontecesse? Uma coisa muito simples, que já era de se esperar, na verdade, que foi o discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve. O que é o Federal Reserve, Henrico? É o Banco Central americano. Não necessariamente é um banco central, porque não é um banco estatal, é uma federação de bancos, por isso que chama Federal Reserve, Reserva Federal, tá bom? O Federal Reserve ele é basicamente o, entre aspas, rei do mundo. Por quê? Porque ele basicamente comanda o dólar. E pelo comando do dólar, você consegue movimentar os mercados do mundo inteiro, e é basicamente o que está acontecendo. A gente está em um cenário de inflação descontrolada, onde o Federal Reserve, que é o órgão responsável por conter essa inflação no dólar, ele precisa tomar algumas decisões, e essas decisões afetam todos os mercados de risco, também como os mercados de renda fixa. E é justamente isso que a gente vai comentar hoje, e vocês vão entender um pouco aí o geralzão do porquê que o Bitcoin derreteu aí mais de 10%. Não, mentira, eu acho que foi 9%. Vamos medir aqui desde o topo da vela ali. 9%, tá? Bitcoin caiu 9% em questão de horas, em questão de minutos, foi muito sinistro. Chegou até seus 19.900 aqui, segundo esse gráfico, tá bom? E o que é o ponto, né? O que eu quero dizer com tudo isso? O Federal Reserve mexendo na economia, ele acaba afetando um pouco todo o resto, entendeu? E para conter a inflação, eles precisam fazer alguns ajustes na renda fixa americana para que gere mais demanda ao dólar. Dessa forma, o valor do dólar aumenta, então a inflação arrefece, entendeu? Para arrefecer a inflação, você precisa de uma moeda forte, entendeu? E para aumentar a força do dólar, eles aumentam a taxa de juros, que a taxa de juros é basicamente o tanto que o banco vai te pagar para você emprestar dinheiro para ele. Então, assim, quanto maior a taxa de juros, maior a demanda por dólar as pessoas vão ter, porque mais elas querem pegar esse dólar e emprestar para os bancos para receber uma taxa de juros em cima daquele dinheiro que você está emprestando para os bancos, tá bom? Basicamente isso. Então, o que aconteceu para que isso aqui despencasse? O Federal Reserve aumentou mais ainda a taxa de juros? Não, mas ele sinalizou que vai aumentar. E eu vou passar aqui pelo discurso do Jerome Powell, tá? Para vocês entenderem um pouco o que ele falou. Isso aqui é o discurso escrito dele, tá bom? Isso aqui é exatamente o que ele falou ontem, e é justamente por isso que despencou tudo, né? A gente pode ver aqui como é que foi no Bitcoin. Teve uma queda substancial aqui, tá? A gente pode ver mais quedas, a gente vai ter que ver aí através do fim de semana o que vai acontecer, como que vai reagir. Só que a gente só vai ter uma resposta definitiva se a gente vai começar a subir daqui ou continuar caindo a partir da semana que vem, tá bom? De segunda-feira. Porém, o que acontece? O que eu enxergo aqui em questões chaves que a gente não pode ver no Bitcoin? Tudo bem, a gente rompeu essa baixa aqui, que não era uma coisa que eu gostaria de ver, tá bom? A gente chegou a romper ela, então isso aqui provavelmente está se formando uma acumulação wick-off, que é positiva para o mercado, tá bom? Seria uma acumulação um pouco mais longa, onde ele pode chegar até esses níveis aqui de baixo, de 19 mil, 18 mil, só que ele não pode de forma alguma passar aqui dos 17.600, né? 17.700. Por que ele não pode quebrar essa baixa aqui? É aceitável até que ele faça um fundo duplo aqui, tá? Que ele caia, ele subiu, andou de lado e caia de novo aqui até esse fundo aqui. Porém, não é interessante a gente romper isso daqui. Por quê? É muito simples para eu explicar para vocês. Aqui a gente vê o gráfico do market cap do Bitcoin. O que a gente enxerga nesse gráfico do market cap?
algumas situações que são interessantes, que é o quê? A gente ter o bear market aqui de 2018, aí a gente tem o breakout, né? Aqui o rompimento da alta histórica de 2017 para que a gente consiga atingir as altas históricas que a gente viu ano passado. E aí o que acontece? Nessa queda de bear market aqui, a gente chegou a retestar o topo de 2017, ou seja, a gente chegou a fazer um teste perfeito aqui, onde é uma resistência interessante para ser o fundo do bear market, tá bom? E outro ponto que vocês têm que entender é que se a gente traçar um Fibonacci aqui, o que a gente enxerga no Bitcoin? Daqui, na verdade. A gente enxerga que ele está na última retração, tá? Na última retração de Fibonacci aceitável, e foi exatamente onde ele fez o reteste. Foi um reteste perfeito aqui nessa linha de retração de Fibonacci. Se ele romper essa linha de retração de Fibonacci, ele não só vai estar rompendo a alta histórica de 2017 no market cap, como também essa retração de Fibonacci. Então, até onde o Bitcoin pode cair? 13 mil dólares, que seria mais ou menos essa alta aqui. Se a gente pegar aqui o gráfico do Bitcoin, seria mais ou menos aqui 14 mil dólares? Eu acho que não. Seria até 10 mil dólares, que ficaria mais ou menos nessa área aqui de resistência? Eu também acho que não. A partir do momento que rompeu aqui os 20 mil dólares, tá bom? Os 17 mil dólares, desculpa, porque a gente está levando em consideração o market cap, que está se mostrando um gráfico mais assertivo, tá bom? Do que só o preço em si, entendeu? O que a gente enxerga aqui? Se ele romper aqui, se ele quebrar e chegar até seus 10 mil dólares, como todo mundo está querendo, eu não vejo que é um ponto onde ele pode parar, tá bom? Então, se ele rompe essa baixa aqui e fica andando aqui, chegar até os 10 mil dólares, que seria mais ou menos aqui no market cap, as pessoas iriam estar, beleza, chegamos aos 10 mil dólares e vou começar a comprar. Só que não é bem assim, porque se isso acontecer agora, provavelmente a gente vai ter anos de bear market, anos, tá bom? A gente não vai ter nenhuma retração aqui, coisa que nunca aconteceu antes, tá bom? A gente geralmente enxerga retrações do Bitcoin e ele só caiu basicamente em queda livre. E aqui ele está muito fraco, por mais que o Dow Jones tenha feito uma retração gigantesca, tá? O Bitcoin se mostrou muito fraco. E isso me assusta um pouco, tá bom? Porque se ele romper essa baixa que ele formou aqui, provavelmente a gente vai estar anos de bear market. E sim, possivelmente a gente chega até a essas baixas de 3 mil dólares. Ah, Henrique, você é doido, você está falando isso, eu acho que isso nunca vai acontecer. Pois é, as pessoas falavam para mim que nunca ia chegar a 20 mil dólares, né? O que aconteceu? A gente chegou a 20 mil dólares. O que acontece, galera? A gente não pode ver isso porque isso possivelmente mostra uma fraqueza intrínseca no Bitcoin. E isso seria desastroso. Porque primeiro que as pessoas iam começar a comprar aqui nos 10 mil dólares. Então a gente poderia ter sim uma retraçãozinha bem pequena por conta desses compradores. Só que a gente continuaria caindo durante muito tempo. E a gente pode ver uma das maiores dos maiores bear markets que já existiram na face da Terra, entendeu? Então, o que acontece? A área aqui onde a gente está é crítica, tá bom? Primeira coisa, a área aqui é crítica. Eu não gostaria de ver a gente rompendo isso daqui, porque se a gente romper, eu vou começar a reavaliar uma venda de praticamente todas as minhas posições, tá bom? Então, assim, eu não quero que isso aqui aconteça. Ponto, beleza? Eu acredito que vai acontecer? Eu não sei, mas eu espero que não. Esse é o ponto, sacou? Então, o que eu tô vendo aqui? Alguns pontos interessantes que a gente tem que ver é justamente o Dow Jones também. Por quê? Porque o mercado de criptomoedas ele está andando junto com o mercado de ações, com o mercado basicamente antigo, né? O mercado tradicional. Então, o que a gente enxerga nesse Dow Jones? O que aconteceu aqui para a gente ver algo interessante?
A gente enxerga esse canal aqui de baixa, onde ele foi rompido aqui e teve uma alta até o 618, tá bom? Então, o que que aconteceu depois que ele bateu o 618? Ele virou e agora ele está num reteste perfeito desse canal de baixa. Olha só como é que ele fechou o dia numa vela gigantesca, que é raríssimo de ver isso aqui nas ações, principalmente no Dow Jones, tá bom? Então, assim, é uma vela gigante que foi assustadora e eu vou mostrar para vocês o motivo dessa vela ter acontecido e também o motivo do Bitcoin ter feito essa queda gigante aqui, esse derretimento maluco aqui, foi justamente essa vela aqui no Dow Jones, tá bom? Então, o que acontece, né? A gente fez um padrão aqui que é o que? Um rompimento, um reteste da linha de tendência, né? Então, assim, eu não gosto muito de linhas de tendência porque elas são violadas todas as horas, só que isso daqui é um ponto a se levar em consideração, tá bom? Então, o que, que pode acontecer? A gente pode ver a abertura do mercado na segunda-feira com um certo pullback aqui. E aí a gente vai ver a reação do mercado como um todo para ver se aqui realmente pode ser a reversão para que a gente continue subindo e aí sim o Bitcoin volte a subir e as altcoins também voltem a subir e aí possivelmente a gente tem até uma altcoin season, né? E o que que acontece, né? O Dow Jones também, ele fez um reteste perfeito aqui desse pico, que foi a queda do que aconteceu com a gente, eu não posso falar aqui no YouTube, infelizmente, em 2020, né? Olha só, fevereiro de 2020 caiu, aconteceu tudo isso que a gente já sabe no mundo, teve a queda do que a gente já sabe, inclusive o Dow Jones fez aqui sua alta, ele retestou perfeitamente essa alta, então ele não quebrou um padrão de alta aqui e ele começou uma retração. Eu gostaria de ver essa retração um pouco maior, porque assim ele poderia formar um ABC aqui. Então, a gente tem que ficar de olho no Dow Jones quando abrir segunda-feira, que aí pode ser o ponto de virada para o Bitcoin voltar a subir, tá bom? Isso significa que o Bitcoin vai continuar andando a 20 mil dólares? Não sei, mas uma coisa é certa, eu não quero que o Bitcoin passe de 17.700, tá bom? Isso é uma coisa que eu quero bem longe da gente, quero que isso não aconteça. Então, beleza. Henrico, o que que causou essa vela gigantesca no Dow Jones que levou o Bitcoin para baixo de novo, que a gente não está conseguindo ganhar dinheiro desde o ano passado? Foi o seguinte, o discurso do Jerome Powell, né? O Jerome Powell é o presidente do Federal Reserve, que é o que eu já falei para vocês. E esse daqui é o discurso dele, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira ler o discurso inteiro, só que eu vou falar os pontos chaves que derrubaram o mercado, tá bom? Basicamente, a gente tem que é, entender que uma alta de juros leva os mercados para baixo justamente pela falta do apetite ao risco, né? Porque a renda fixa, ela te dá mais segurança para rendimentos fixos, né? Por isso chama renda fixa. E o mercado de ações ele é altamente volátil, o mercado de cripto é mais volátil ainda, então são os primeiros mercados a serem liquidados, né, a serem vendidos para que as pessoas criem caixa e com esse caixa coloquem em renda fixa, né? Quanto maior a renda fixa, maior a queda nas ações e quanto maior as ações, geralmente menor a taxa da renda fixa, tá bom? Então, o que o Federal Reserve falou para que o mercado derretesse, tá bom? O que acontece? A gente vai falar aqui, a gente vai ler esses dois primeiros parágrafos aqui, que para mim são um dos mais importantes, depois a gente lê outras coisas. Aqui, ó. O foco abrangente do Federal Open Market Committee, FOMC, agora é trazer a inflação de volta para a meta de 2%. A inflação hoje nos Estados Unidos está 8%. Então, assim, eles estão muito acima da média dele, tá? Principalmente da meta deles, né? A estabilidade de preços é responsabilidade do Federal Reserve e serve como alicerce de nossa economia. Sem estabilidade de preços, a economia não funciona para ninguém. Em particular, sem estabilidade de preços, não alcançaremos um período sustentado de fortes condições do mercado de trabalho que beneficiem a todos. O ônus da alta inflação recai mais sobre aqueles que são menos capazes de suportá-los. O que ele quis dizer aqui?
Sem uma inflação baixa, quem sofre mais são os mais pobres, e eles precisam conter essa inflação de qualquer forma. Então eles vão basicamente fazer de tudo para que eles consigam a inflação de 2% de novo. Aqui, ó. Restaurar a estabilidade de preços levará algum tempo e requer o uso de nossas ferramentas com força para equilibrar a demanda e a oferta. O que eles quis dizer com essa primeira frase já? Os primeiros dois parágrafos ele já derrubou o mercado. Por quê? Ele falar que levará algum tempo significa que vai demorar para baixar a taxa de juros. E usar as ferramentas com força para equilibrar a demanda e a oferta significa basicamente aumentar agressivamente a taxa de juros para que a inflação abaixe, entendeu? Então, beleza. A redução da inflação provavelmente exigirá um período sustentado de crescimento baixo abaixo da tendência. Ou seja, tudo vai começar a desacelerar cada vez mais justamente por conta desse aumento de taxa de juros. Além disso, muito provavelmente haverá algum abrandamento das condições do mercado de trabalho. Embora as taxas de juros mais altas, o crescimento mais lento e as condições mais brandas do mercado de trabalho reduziram a inflação, também trarão alguns problemas para famílias e empresas. Ou seja, embora as taxas de juros mais altas, o crescimento mais lento e as condições mais brandas do mercado de trabalho reduziram a inflação, também trarão alguns problemas para famílias e empresas. Ou seja, tudo vai cair, entendeu? Vai cair o faturamento das empresas, vai cair as ações das empresas, muitas vezes as empresas vão começar a demitir as pessoas por conta dessa falta de grana, entendeu? Então o mercado ele começa a ficar muito doido, tá bom? E aqui, ó, esses são custos infelizes de reduzir a inflação, mas uma falha em restaurar a estabilidade de preço significa uma dor muito maior. O que ele quis dizer? Que eles precisam conter a inflação o quanto antes, ou seja, eles precisam fazer com que isso seja o mais rápido possível, tá? Para que não seja muito maior no futuro, não seja uma hiperinflação, por exemplo, que ninguém consegue comprar nem pão mais para casa, entendeu? Então, assim, eles estão fazendo de tudo para que isso não aconteça, ou seja, vamos aumentar a taxa de juros bem forte, porque senão a gente vai entrar numa hiperinflação, né? Então aqui, ó, vamos aqui mais para baixo. Isso já derrubou o mercado assim de uma forma absurda, entendeu? Aqui, ó, o aumento de julho foi o intervalo da meta e foi seguindo o aumento de 75 pontos base em tantas reuniões. Eu disse então que outro aumento incomumente grande poderia ser apropriado em nossa próxima reunião. Ou seja, ele já sinalizou que possivelmente eles vão aumentar forte de novo, entendeu? Estamos agora na metade do período de interreunião. Nossa decisão na reunião de setembro dependerá da totalidade dos dados recebidos e da evolução das perspectivas. Em algum momento, à medida que a postura da política monetária se tornar ainda mais restritiva, provavelmente será apropriado desacelerar o ritmo dos aumentos. Ou seja, o que ele quis dizer? Em setembro eles vão ter a próxima reunião, que eles vão anunciar se eles vão aumentar ainda mais ou eles vão se manter mais tranquilos, tá bom? E tudo isso vai depender dos resultados entre essas duas reuniões que aconteceu. Se a gente tiver um resultado abaixo de novo, possivelmente eles não vão aumentar tão agressivamente, tá bom? A taxa de juros. Só que pelo que ele sinalizou, possivelmente eles vão sim continuar aumentando até durante um tempo, entendeu? Só que eles querem desacelerar esse ritmo de aumentos, tá bom? Caso venha bons números. É basicamente isso que ele quis dizer, tá bom? Aqui, ó. A restauração da estabilidade de preços provavelmente exigirá a manutenção de uma postura política restritiva por algum tempo. O registro histórico adverte fortemente contra o afrouxamento prematuro da política. As projeções individuais mais recentes dos participantes do comitê S&P de junho mostraram a taxa média dos fundos federais ligeiramente abaixo de 4% até o final de 2023. Os participantes atualizarão suas projeções da reunião de setembro. Ou seja, ele falou que provavelmente eles vão continuar aumentando a taxa de juros até durante um tempo. As projeções aqui chegam até um pouco abaixo de 4% até 2023, ou seja, a gente pode ficar até 2023 vendo aumento de taxa de juros, tá bom? E que a redução dessa taxa de juros prematuramente
causaria algo ainda pior do que a gente está vendo hoje, entendeu? Então pode ser que estrague ainda mais a inflação caso eles reduzam agora a taxa de juros para que os mercados voltem a subir, por exemplo, entendeu? A inflação pode literalmente ficar descontrolada. Então, assim, eles estão basicamente aqui no resto, vocês podem ler tudo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu ia até ler tudo aqui, mas não vai dar para eu ler tudo. Eles estão se baseando basicamente na década de 70, tá bom? Que a inflação estava completamente descontrolada, porém tem uma questão muito ruim, que na década de 70 eles explodiram a taxa de juros para que eles contessem aquela inflação. Então eles estão olhando para a década de 70 para ver como que eles fizeram para desacelerar essa inflação, e isso sim pode aumentar o risco de derreter todos os mercados, a gente entrar não só numa recessão, como numa depressão. Que aí sim o negócio vai ficar sério, que aí sim vai ser muito assustador para muita gente. Então, assim, vocês têm que entender que eles estão sacrificando algumas coisas hoje, tá? Por exemplo, o mercado de ações, possivelmente até os empregos dos Estados Unidos com isso, tá? Porque muitas empresas quebram nesses momentos para que eles consigam conter a inflação para o longo prazo, tá? Basicamente isso. A meta deles é chegar a 2%. Então, para chegar a 2% de 8% que é agora, tem um caminho gigantesco. Então, possivelmente a gente vai ver sim muita queda, a gente vai ver sim muita coisa acontecendo. Porém, a gente tem eleições no fim do ano agora, não só no Brasil, como lá nos Estados Unidos também, eleições de meio de mandato, né? Então, nunca na história um partido chegou à presidência e tal, e esse partido participou de eleições com o mercado caindo. Então, o que pode acontecer? Pode ser que venha números bem melhores do que a gente espera, tá bom? Na reunião de setembro, tá? E eles não aumentem da forma como as pessoas estão achando que vai aumentar. E isso causaria um otimismo no mercado, tá bom? Então a gente pode ver pelo menos uma retração, não só no Dow Jones como no Bitcoin. E o Dow Jones, ele não chegou a uma extensão de 4.236, que se daria mais ou menos até aqui em cima, nos 39 mil pontos e 800, tá bom? Então o que a gente pode enxergar aqui? A gente pode enxergar mais ou menos uma subida no Dow Jones, tá? Até lá, a gente pode enxergar assim uma subida até lá, até os 39 mil aqui. E com isso, o Bitcoin ele faria sua retração finalmente, entendeu? O que acontece? O mercado de ações ele já está o equivalente ao Bitcoin estar aqui em cima. Só que o Bitcoin ele não se moveu. Isso me deixou sem entender. E porque se a gente olhar aqui essa retração gigante aqui que aconteceu já, a gente traçar um Fibonacci, ó, a gente está aqui no 618. E onde seria essa retração de 618 aqui no Bitcoin, né? Aí, se a gente traçar aqui, a retração de 618 seria aqui em cima, nos 36 mil dólares, entendeu? Então, assim, o mercado como um todo, ele já se moveu para cima, só que o Bitcoin se manteve aqui embaixo. E isso me deixou um pouco preocupado, vou falar a verdade mesmo, porque eu não esperava isso acontecer, tá bom? Então, assim, talvez, caso a gente tenha esse final de rally de alívio aqui do Dow Jones, porque a gente já começou uma retração, a gente pode ver o Bitcoin também subindo. E o Bitcoin subindo significa altcoin subindo também. Então, eu acredito sim em uma alta ainda. Eu não acredito que a gente vá romper essa baixa de 17.700, porque se a gente romper, a gente vai quebrar basicamente toda a estrutura gráfica do Bitcoin e basicamente a gente pode estar seguindo para uma quebra mundial nunca antes vista. Literalmente, a gente pode ver algo que a gente nunca viu na história e é uma mistura aí de 2008 junto com 1929, entendeu? Que vai ser uma coisa inédita. Então, assim, caso isso aconteça, caso a gente entre numa depressão, não só numa recessão ou numa estagflação, né?
a gente entre numa depressão, o negócio vai ficar muito feio, tá? Muito, muito feio mesmo. E se ele romper aqui essa baixa de 17 mil, eu vou estar reconsiderando todas as minhas posições e possivelmente eu vou estar vendendo tudo, tá bom? Então, assim, ainda há esperanças, tá bom? Bitcoin caiu, mas ele ainda está num ponto onde é oportuno, tá bom? O Dow Jones também, ele não quebrou uma estrutura totalmente ainda aqui de uma retração, então a gente pode sim ver uma retração pelo menos até o 702 aqui, mas eu acredito que a gente talvez até rompa altas históricas, tá? Tudo vai depender também do balanço das empresas, tudo vai depender de muita coisa ainda que a gente vai ver em setembro e também as eleições dos Estados Unidos, tá bom? Então a gente tem que ver tudo isso aí para a gente ter uma ideia do que pode acontecer, né? Então, galera, para isso, para esse vídeo é só, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o porquê que o mercado simplesmente derreteu. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like para você ajudar no algoritmo também, para que a gente consiga cada vez mais seguidores e conseguir trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês. Tá saindo vídeo todos os dias aqui. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer no mercado, se vai cair, se vai subir, até onde que vai cair, até onde que vai subir. Eu quero saber de vocês. Vamos ter essa conversa aí que eu gosto muito de conversar com vocês. Eu quero saber a opinião de vocês e a opinião sincera, tá bom? Nada de tipo, Bitcoin vai chegar a 200 mil dólares amanhã, ou então vai chegar a 2 mil dólares hoje, entendeu? Então, assim, vamos ser racional e vamos criar essa conversa, porque eu quero saber de vocês também o que vocês acham que vai acontecer no mercado, tá bom? Os links aqui estão na descrição, me sigam também em todas as redes sociais, eu posto muita coisa em todos os lugares, tá bom? TikTok, Instagram, também eu tenho um canal no Telegram 100% só de criptomoedas, muito interessante, que eu solto todos os links dos vídeos lá também, eu solto muito conteúdo lá também interessante, e também já tem muito conteúdo para cima lá, se você entrar você vai gostar bastante. E caso você queira análises diárias do mercado de uma forma muito mais profunda, onde eu posto todos os dias o conteúdo ali que fica gravado também para sempre, ou seja, tem todo o conteúdo desde o início do ano, de todas as previsões, todas as análises que eu fiz no Bitcoin, por exemplo, desde o início do ano. Primeiro link da descrição, Close Friends Crypto Rico, muito top. Então, te vejo lá dentro e tamo junto e é nóis! Vamos ficar rico com cripto, rapaziada. Tamo junto.